O segundo utensílio, ao adentrar o tabernáculo, ainda no pátio, que é a parte mais externa, nós sabemos que o tabernáculo foi construído com uma parte mais externa, chamada pátio, depois o lugar santo e por fim o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Falamos sobre o altar do holocausto, também chamado altar do sacrifício, o altar de bronze. No altar do holocausto, nós fomos redimidos. Porém, diante do próximo utensílio, colocando-nos diante dele em imaginação, nós agora seremos santificados. Então, a pia de purificação, pia de bronze, uma pia que tinha água dentro, e ela era como um espelho, o bronze, o metal era polido, e ele então era usado como espelho. A pia de bronze ou pia de purificação é o lugar do pátio onde os sacerdotes lavavam as mãos, o rosto e os pés antes de entrarem no lugar santo. Mãos apontam para atitudes e comportamentos, e pés apontam para caminhos. As atitudes e os comportamentos de um sacerdote devem ser de acordo com os princípios da palavra de Deus, e os seus passos, os seus caminhos, devem ser dirigidos pelo Senhor. Na nova aliança, todos somos sacerdotes. Aleluias! Conforme dissemos, ao falarmos do altar do holocausto, quero reforçar dizendo, 1 Pedro 2,9, porque vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na velha aliança, dentre as 12 tribos de Israel, só havia uma que podia prestar serviço na casa de Deus, prestar sacrifícios a Deus. Era a tribo de Levi, da qual se levantou os sacerdotes. E o primeiro sacerdote foi Arão. Porém, na nova aliança, toda a igreja, todos os cristãos, todos os filhos de Deus, todos os discípulos de Cristo, todos os seguidores de Cristo são sacerdotes. E mais ainda, o seu próprio coração é o altar da habitação de Deus. Que privilégio. Muito bem, voltando aqui à pia de bronze ou pia da purificação. Pia de purificação. A pia ela era feita de bronze, como já falamos. Bronze polido para servir de espelho, de forma que o sacerdote via a sua própria imagem quando ele se colocava diante da pia de bronze. Ao se achegar pela imaginação diante da pia, eu vejo o meu coração, as minhas imperfeições, as minhas fragilidades e as minhas carnalidades. Como? Meditando nos 10 mandamentos. O decálogo, os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, versículos 3, 4, 7, 8, 12 a 17. São eles. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Santifica o sábado. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muitos anos sobre a terra. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Então, em imaginação todos os dias, ao adentrar o pátio, passar o altar do sacrifício, onde eu me vejo redimido e renovo a minha identidade em Cristo e fortaleço a minha fé e a minha identidade em Cristo, eu vou logo a seguir em imaginação e me vejo diante da pia de bronze. E ao me colocar diante da pia de bronze, a pia de purificação, eu medito
me recordando, meditando nos 10 mandamentos, como eu estou diante do Senhor. Então, ao me colocar em imaginação diante da pia de bronze, eu medito e me confronto no primeiro mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Então, eu me confronto e checo meu coração se estou colocando outros deuses à frente do Senhor. Porque só há um Deus, um único Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Normalmente, ao me colocar diante da pia de purificação, eu vejo pelo Espírito Santo que em mim habita trevas dentro de mim. Logo a seguir eu me quebranto, me arrependo em meio a lágrimas e me sinto santo e purificado de todo pecado e de toda mancha. No altar do sacrifício, fomos redimidos, porém na pia de bronze somos santificados. Aleluias. Segundo mandamento, Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Diante da pia, meditando no segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura, eu agora examino o meu coração para ver se não estou adorando algum ídolo. Penso que o ídolo mais comum que um cristão é tentado a adorar é o próprio ego. Outros ídolos, o poder do dinheiro, o cônjuge, os filhos, a família, o trabalho, o ministério. Todas as manhãs, ao adentrar o tabernáculo e se colocar diante da pia de bronze, querido irmão, querida irmã, você que me ouve, que me assiste ou que me assiste, eu te desafio a perguntar ao Senhor se você está amando mais o dinheiro, se você está amando mais a profissão, ou o seu cônjuge, ou qualquer outro ídolo do que a Ele. Lucas capítulo 14, versículos 26 e 27 e 33, Jesus Cristo disse: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, à sua mãe, ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus irmãos, e a si mesmo, não pode ser meu discípulo. O que significa aborrecer mais o meu pai, a minha mãe, aborrecer, melhor dizendo, o meu cônjuge, aborrecer a mim mesmo? Significa eu fazer mal às pessoas ou a mim mesmo? Não, claro que não. Significa não colocar ninguém, nenhuma pessoa, tampouco a si mesmo, mais importante do que a Jesus Cristo. E quem coloca Jesus em primeiro plano e automaticamente se qualifica como discípulo dele, é alguém que de fato abre mão da sua própria vida para servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, falou a esse respeito. E Lucas escreveu, Atos capítulo 20, versículo 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Autêntico discípulo de Cristo, genuíno discípulo de Cristo, é alguém que já não tem mais a sua própria vida como preciosa, mas tem Jesus como precioso. Nós temos visto, nesses últimos dias, esses muçulmanos, adoradores de Alá, tendo Maomé como profeta, radicais, possuídos pelo engano do diabo, cometendo torturas, assassinatos. Quantos cristãos estão morrendo nos 4 cantos da terra nesses dias, pelo simples fato de não negarem a Jesus? Esses têm sido verdadeiros mártires dos dias atuais, que têm aborrecido a si mesmos, têm aberto mão das suas próprias vidas, têm permitido a morte física, mas não têm negado o nome do Senhor. Aleluias por isso. Em Lucas 14, 27,
Eu citei o verso 26, Jesus disse: se alguém vem a mim e não nega a si mesmo, e não toma a sua cruz, não pode ser meu discípulo. O verso 33 de Lucas 14: se alguém não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É tão fácil colocar Jesus em segundo, em terceiro, em último plano na nossa vida. Quantos de nós se embriagam com o trabalho secular e não tem tempo para buscar o Senhor? Somos uma igreja em célula, acaba não tendo tempo de participar da célula. Às vezes nem tem tempo de vir para o prédio para cultuar a Deus no domingo, porque tem colocado o trabalho em primeiro lugar. Ou às vezes o dinheiro, o passeio. Quantos prosperam e já não estão mais no domingo reunidos em família cristã, como igreja, para prestar cultos ao Senhor, usam a prosperidade de maneira inapropriada, indevida, para ir para a casa de praia, para o clube, para o lazer. Nada contra. Devemos desfrutar das coisas boas da vida, porém, o domingo é do Senhor. Tem que ser santificado ao Senhor, consagrado ao Senhor. E se nós deixamos de estar em culto no domingo, se deixamos de fazer visitas, de estar com irmãos carentes da igreja, da célula, para prestar socorro a eles, estendendo a destra de comunhão para consolá-los, confortá-los, inspirá-los e motivá-los a permanecerem firmes na fé, Jesus deixou de ser o primeiro, e o lazer, o conforto, se tornou mais importante. Amados, a nossa vida é passageira. Daqui a pouco estaremos com o Senhor no céu. E não se esqueça, não nos esqueçamos, que nós vamos prestar contas a Deus de tudo que fizemos e também que deixamos de fazer. Se encontro algum ídolo em meu coração, e não é raro eu ver algum ídolo querendo se levantar no meu coração. E quando eu encontro algum ídolo no meu coração, diante da pia de bronze, me confrontando e usando o segundo mandamento como espelho para me enxergar, eu confesso ao Senhor e peço perdão. Terceiro mandamento: não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão. Quero ser sucinto ao falar do terceiro mandamento. Fazer piadas com o nome do Senhor Deus é usar o seu nome em vão. Quando me envolvo em alguma piada, quando eu estou diante da pia, o Espírito me faz lembrar, eu me arrependo e confesso como pecado. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O povo de Israel santificava o sábado, a descendência de Abraão, mas nós santificamos o domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo, o dia que a igreja de Atos dos Apóstolos reservava para se reunir e cultuar a Deus, e pagar dízimos e ofertar. Diante da pia de bronze, pergunte-se, querido irmão, querida irmã, se você tem guardado o domingo para adorar ao Senhor. Não faça nenhum outro compromisso, senão se envolver nas coisas de Deus no domingo. Não falte ao culto. Não deixe de fazer uma visita a algum irmão da sua célula, da sua rede, da sua igreja local, que porventura está necessitando de algo. Às vezes, uma simples visita vai edificar esse irmão, vai trazê-lo de volta para a comunhão, ou vai mantê-lo na comunhão. Quinto mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Meu pai já dorme no Senhor, mas minha mãe é viva, graças a Deus, e serve ao Senhor, em outra denominação, na cidade de Belo Horizonte, a minha terra natal. Às vezes me sinto, confesso, acusado por me envolver tanto na obra de Deus e não remir o tempo e investir tempo de qualidade para ir ver a minha mãe, estar com ela, viajar, ir de encontro a ela. Eu fiz um plano pela operadora Vivo, já estou fazendo propaganda de uma operadora, e posso falar livremente com ela a um custo baixo. Além disso, eu procuro transferir para a conta bancária dela uma certa quantia de dinheiro semanalmente, porque é obrigação dos filhos, à luz da Bíblia, honrar os seus pais. E uma das maneiras que nós honramos as pessoas é presenteando, é dando dinheiro.
Então, diante da pia de bronze, meditando no 5º mandamento, a velha aliança, a lei do Velho Testamento, ela foi cumprida por Jesus e nós estamos então acima dela. Estamos na graça e não na lei. Porém, a lei deve ser usada como espelho para mostrar o nosso estado diante do Senhor. Ela é como espelho para que nós possamos usar uma maquiagem e consertar as imperfeições do nosso rosto. Tal qual uma mulher se maqueia para se embelezar, para cobrir as rugas, para cobrir o envelhecimento da sua pele. Amém? Então eu falo, Senhor, me perdoa. Eu tenho estado às vezes tão ausente da minha mãe, Senhor. Abençoe-a. E aí eu procuro me redimir confessando isso, fazendo um depósito semanal em média de uma certa quantia de dinheiro para ela e falando com ela nesse celularzinho que eu comprei, nesse plano que me permite falar em outros estados a um custo simbólico. 6º mandamento, não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Estou me vendo diante da pia de bronze. E aí quando eu chego no 6º mandamento e medito nele, não matarás, você pode dizer, mas eu não uso uma arma de fogo. É verdade. Nós não usamos uma arma para matar as pessoas, mas o ódio no coração contra alguém é como se estivéssemos matando alguém. Diante da pia de bronze, avaliemos o nosso coração e caso haja alguma mágoa, algum ódio, nós devemos remover, confessar, pedir ao Senhor que nos perdoe e que nos lave. Abramos a boca e declaremos que não temos mágoa ou ódio contra ninguém, porque esse sentimento alimentado fará mal, primeiramente, a nós mesmos. Paulo fala em Hebreus 12:15, que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e com ela muitos se contaminem. A amargura, ela brota no coração que alimenta a mágoa. Então, em nome do Senhor Jesus, quando eu me coloco em imaginação diante da pia de bronze, quando eu chego no 6º mandamento, eu avalio meu coração. Se há alguma mágoa, eu logo vou confessando. Na verdade, já há alguns anos eu faço a seguinte oração: Senhor, me golpeia tão intensamente do teu amor e mantenha, Senhor, o meu tanque de amor sempre transbordante do teu amor, de forma que eu não consiga me magoar com ninguém. Então, normalmente, eu nem consigo me magoar, porque a graça de Deus em mim me imuniza contra o pecado da mágoa. Contudo, quando eu estou no 6º mandamento, diante da pia de bronze, meditando e me visualizando diante da pia, se eu percebo que tem alguma coisa errada no meu coração, algum sentimento errado, eu logo vou confessando e pedindo ao Senhor perdão. E Ele vai me lavando e me purificando pela sua palavra. 7º mandamento, não adulterarás. Quando eu era mais jovem, eu sofria muitas tentações na área do sexo, porque o meu sangue era tão mais quente, e os pratos que o inimigo me oferecia eram tão terríveis, mas graças ao Senhor Jesus, eu fui sustentado em pé até aqui, não pelos meus méritos, porque eu não tenho méritos diante do Senhor, não por causa de mim, mas apesar de mim, a graça do Senhor me sustentou, e por um milagre de Deus, eu não caí em adultério. O inimigo lança pensamentos de fantasia na mente humana, e quando isso acontece, se isso acontece, eu sei que acontece, quando isso acontecer com você, porque isso acontece com todos nós, o inimigo lançar pensamentos fantasiosos de sexo na sua mente, confesse como pecado diante da pia de bronze, no seu devocional diário, como eu disse, preferencialmente já ao amanhecer, e o Senhor removerá de você todo pensamento fantasioso. Os pensamentos fantasiosos de sexo são sementes do inimigo, por isso devem ser removidos pela confissão, pois toda semente produz de acordo com a sua própria espécie.
Amados, muitos pecam porque não temem ao Senhor. Deus é gracioso, mas Deus se ira contra o pecado. Deus se ira diante do pecado. Precisamos crescer em temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Provérbios capítulo 9, versículo 10. A Bíblia diz que nós devemos caminhar em temor. Salmo 24, verso 15 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Só tem a revelação da aliança de Deus, só conhece de maneira genuína e cristalina o propósito de Deus para a sua vida quem anda no temor. Aí você pode me perguntar, pastor Dênio, o que é temor? A palavra temor tem o mesmo significado tanto na língua grega quanto na língua hebraica. Você sabe, o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica, na sua grande maioria. Alguns poucos trechos foram escritos em aramaico. O Novo Testamento todinho foi escrito em grego. E na língua grega, Novo Testamento, e na língua hebraica, Velho Testamento, o significado de temor, desculpem, é o mesmo. Temer a Deus significa amar a Deus, honrar a Deus, submeter-se a Deus, obedecer a Deus, ter medo de Deus. Esses são os 5 significados da palavra temor: amor, reverência ou honra, submissão, obediência e medo. Deus espera que eu e você nos relacionemos com Ele por amor, amando-o. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluias. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz isso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Contudo, se faltar amor no nosso coração para com o Senhor, que não falte honra, respeito a Ele. Se faltar respeito, que não falte submissão. Se faltar submissão, que não falte obediência. Se faltar obediência, que não falte medo. Porque Deus se ira contra o pecado. Deus se ira diante do pecado. Então Deus disciplina quem Ele ama. Ah, mas e a graça? Sim, a graça é disciplinadora. A graça tem o nome, a graça se chama Jesus Cristo. E quem brinca com as coisas de Deus, quem brinca com a graça, acaba caindo na correção de Deus. E Deus se ira contra o pecado. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Está escrito que Deus disciplina quem Ele ama. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te do mal. Apocalipse 3,19. Que não falte amor no meio no seu coração ao Senhor. Que faltar amor, se faltar amor, que não falte respeito. Se faltar respeito, honra, reverência. Que não falte submissão no meio no seu coração ao Senhor. Se faltar submissão, que não falte obediência. Obediência é a sua vontade. Se faltar obediência, que nós façamos a sua vontade, nem que seja por medo. Mas é claro que Deus espera que eu e você o sirvamos por amor e não por medo. A melhor maneira de comungar com Deus, servir a Deus, é por amor a Ele. A pior é por medo. Por muitos anos eu deixei de adulterar, deixei de fazer coisas erradas. Por muitos anos eu pratiquei o dízimo por medo. Não adulterei por medo da consequência. Não roubei o dízimo da obra de Deus, da causa do mestre, por medo da maldição financeira. Até que o Senhor me convenceu, Dênio, não convém que você se relacione comigo por medo. Eu te amo. É o meu amor que te constrange a me servir. É o meu amor que te dá graça para você desfrutar do meu melhor que eu tenho para a sua vida. Então, se você, querido irmão, irmã, querido ouvinte da palavra de Deus, se você tem se relacionado com Deus por medo, pare com isso. Não vale a pena. Eu fiz isso por muitos anos. Relacione-se com Deus porque você o ama. Pastor, por que eu devo amar a Deus? Porque Ele te amou primeiro. Porque Ele não poupou o melhor que Ele tinha. Porque Ele entregou Jesus no teu lugar. A Bíblia diz em Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu e antes mesmo ressuscitou e está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, Senhor, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pelo que estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, Deus te ama. E a prova incontestável, inquestionável, indizível, inefável do amor dele para com você é que ele não poupou o seu próprio filho. Ele sacrificou Jesus na cruz para te resgatar, para te redimir, para te amar, para te livrar da condenação, da maldição, do inferno, da doença, da culpa, e te colocar assentado com ele nas regiões celestiais, e te privilegiar de ser o tabernáculo da habitação dele, e ter o privilégio também de, ao sair desta terra, e morar com ele eternamente no céu. Que privilégio! Será que você pode dizer aleluia? Então, diante da pia de bronze, eu digo, meditando no mandamento não adulterarás, eu oro dizendo, Senhor, gera temor no meu coração, faz-me crescer em temor, Senhor, livra-me, Senhor, de viver uma vida sem temor, porque eu quero, Senhor, te agradar, eu quero andar retamente diante dos teus caminhos. Não furtarás, Êxodo capítulo 20, versículo 15. Você pode não estar furtando abertamente, e eu creio nisso, mas ao se pegar algo de alguém e não devolver, isso é roubo. Uma maneira comum de nós praticarmos roubo sem percebermos é pegar um livro emprestado e não devolver. Nós trabalhamos nas nossas campanhas de 21 dias de jejum, nós trabalhamos com livros de 21 dias. Usamos os livros do pastor Aloysio Silva, temos usado nos últimos jejuns semestrais, em que fazemos em cada semestre, com toda a igreja, 21 dias de jejum, normalmente uma refeição sólida por dia, e nas demais horas do dia, só alimentos líquidos. Nós usamos livros de 21 dias. Os últimos 3 ou 4 semestres, nós usamos os livros do pastor Wilson Oliveira. Eu gostaria de, com amor e carinho, confrontar você agora. Permita-me. Todos os livros que você adquiriu, você acertou com seu discipulador ou com seu líder de célula? Ou você ficou em falta? Às vezes, eu passo por um estresse, porque eu tenho que acertar com a editora, com a livraria onde adquirimos os livros. Nós pegamos 900, 1.000, 1.100 livros, e o acerto desses livros, às vezes me causa um estresse. Então eu aproveito para te exortar, se você está devendo, acerte-se, para você não se ver praticando a injustiça. É ruim praticar injustiça contra homens. Pior ainda é nos colocarmos injustos diante de Deus. Quando deixamos de devolver algo que pegamos emprestado, cometemos o pecado de roubo. Você tem sido fiel na devolução dos dízimos e ofertas, como primícias ao Senhor? Às vezes nós recebemos um presente, esse presente deve ser dizimado. Nós que somos pregadores, ensinadores, obreiros, às vezes vamos a um lugar, damos uma palavra, e o pastor, o líder daquele lugar, nos honra, nos dando uma oferta.
essa oferta deve ser dizimada. Amém? Você tem sido fiel na consagração, você tem sido fiel na consagração do domingo ao Senhor? Medite, por favor. Permita-me exortá-lo com amor e carinho. Você tem sido fiel no seu tempo devocional diário ao Senhor? Não nos esqueçamos que tudo é do Senhor e que não passamos de simples mordomos dos seus bens e que um dia vamos prestar contas de tudo. Amém? A Bíblia diz isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, por meio da vida terrena. Quando me vejo infiel ao Senhor em alguma área, confesso, peço perdão e não aceito a acusação, porque o sangue de Jesus me lava e me purifica quando eu confesso e abandono. Não dirás falso testemunho. 9º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Queridos, como é fácil falarmos mal dos outros, falarmos mal de um irmão, de um líder, de uma autoridade, não é mesmo? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 8, nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia popular: os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. Falar mal é um pecado tão grave. Falar mal dos outros, falar mal de autoridades, é um pecado tão grave. E a Bíblia combate radicalmente isso. Sinto-me muito mal quando estou participando de uma conversa em que se está falando mal de alguém. A Bíblia nos exorta em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça a todos quantos a ouvem. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Provérbios capítulo 21, versículo 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias da sua alma. Quantas vezes, queridos, nós nos vemos amargurados, oprimidos, sem paz, porque falamos o que não deveríamos ter falado. A propósito, não falemos mal das autoridades. Ao invés de falarmos mal das autoridades, oremos por elas. Só há uma saída: confessar e abandonar o pecado de maledicência. Nesses dias, a nossa nação brasileira está passando por momentos tão difíceis. Seca, os reservatórios de água, estamos no ano de 2015, janeiro de 2015. Os reservatórios de água estão numa condição crítica. Em certos lugares chovendo demais e causando tragédias. E as represas que estão precisando de água, os reservatórios lá não têm chovido. Temos visto muita corrupção, infelizmente, na nossa nação, quanto desvio absurdo de dinheiro, e somos tão tentados a falar mal das nossas autoridades. Mas eu nos exorto a que não façamos isso, mas que pratiquemos o ensino de Paulo a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças pelos reis, pelos governantes, e por todos quantos estão em eminência, por todos quantos têm sido inseridos, revestidos, sobre os quais se tem delegado a autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda honestidade e piedade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque existe um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, filho de Deus. Amados, esse texto é tão claro. Está nos exortando a não falarmos mal das nossas autoridades. Não falemos mal da presidente, da nossa presidente, senhora Dilma. Não falemos mal do nosso governador, o governador do nosso estado, Alckmin. Não falemos mal do nosso prefeito, o prefeito do nosso município, Grana, aqui de Santo André. Não falemos mal do senhor Lula. Não falemos mal do seu filho Lulinha. Isso não nos compete. Falar mal é pecado e grave, a Bíblia condena. Tiago capítulo 3, versículos 8 a 12, está escrito: a língua é mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos ao homem feito à imagem de Deus. Meus irmãos, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Não convém que isto se faça assim. Porventura pode uma mesma fonte de um mesmo manancial jorrar água doce e água amargosa? Porventura pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Tampouco pode e deve de uma mesma boca proceder bênção e maldição. Vejam, essa exortação de Tiago, capítulo 3, 8 a 12 que citei, é tão forte. Não falemos mal, não condenemos as pessoas, não critiquemos as autoridades, mas sejamos um povo sábio, que clama, que intercede, que faz rogos. Quando Paulo diz, façamos deprecações, orações, intercessões e ações de graças, deprecação é suplicar, é rogar, é clamar em alta voz, é dizer: Senhor, Deus, vem o teu reino sobre esta nação, vem o teu reino sobre São Paulo, vem o teu reino, Senhor, sobre o nosso estado, sobre o nosso município. Converte, Senhor, os nossos dirigentes políticos, converte, Senhor, os nossos governantes. Espírito Santo, convence-os do pecado e liberte-os e transforme-os. Remove deles a cegueira como o Senhor removeu de nós. Remove deles o engano da mente como de nós também o Senhor removeu. É isso que nos compete como igreja, clamar, orar e não falar mal. Porque quem é mais prejudicado ao falar mal é quem fala. Então, se eu falo mal de alguém, eu sou o maior prejudicado. Amém? Eu nos exorto com temor diante do Senhor. Então, ao me colocar em imaginação diante da pia de bronze, no 9º mandamento, que diz: não dirás falso testemunho contra o seu próximo, eu finalizo orando o Salmo 141, 3, que diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Eu te desperto, eu te motivo, eu te inspiro, querido irmão, querida irmã, a fazer essa oração todos os dias, diante da pia de bronze, meditando no 9º mandamento: não matarás. Matamos normalmente por palavras. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Se eu utilizar bem a minha língua, eu vou comer do fruto disso, que é o fruto da bênção e da prosperidade. E por fim, 10º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Deus tem um desejo maior do que o seu de te abençoar. Você que está me assistindo ou me ouvindo, você precisa acreditar nisso. Deus é um Deus bondoso, gracioso, liberal, generoso, que tem prazer de abençoar os seus filhos. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Se um filho pede ao seu pai pão, ele não lhe dá pedra? Se pede peixe, não lhe dá serpente?
Sendo vós maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. Deus te ama, Deus é generoso, Deus tem prazer de ouvir o clamor do seu povo. Você não precisa ter inveja de ninguém, porque o que Deus tem para você é o melhor. Basta você se ver, se enxergar, se visualizar diante da abundância de Deus, porque o teu Deus, o Deus que criou o mundo, Ele é rico. Ageu 2:8, minha prata, meu ouro. Não alimente nenhum pensamento de mediocridade, de miséria, como eu já te disse, que alimentei por tanto tempo. Veja-se, visualize-se, enxergue-se em meio à abastança, à profusão, à abundância, porque é isso que Deus tem para você. Amém? Se você, atente-se a esta verdade, nesse momento final. Quando eu me visualizo diante da pia de bronze, e olho para o 10º mandamento, que é: não cobiçarás. Eu olho para esse mandamento como um espelho para que eu possa enxergar melhor o Senhor. Então permita dizer, e eu digo isso com fé, uma palavra profética para você agora. Atente-se, por favor. Se você é fiel a Deus, na consagração do domingo. Se você é fiel a Deus, estando inserido no corpo de Cristo e preferencialmente participando de uma célula. Se você é fiel a Deus, no seu tempo devocional diário de comunhão com Ele, em oração, em leitura e meditação bíblica, e se você é fiel na devolução dos dízimos e das ofertas para o sustento e o progresso da obra de Deus, consequentemente, a abundância dele virá sobre a sua vida. Você precisa crer nisso e praticar isso e desfrutar do melhor que Deus tem para você. Amém? A pia de bronze te santifica. O altar do sacrifício, nele fomos redimidos, e na pia de bronze somos santificados ao Senhor. Que Deus te abençoe e te dê graça, e te inspire, e te constranja a se colocar diante da pia de bronze todos os dias, depois de sair do altar do sacrifício, e usar os 10 mandamentos como espelho para você se ver enxergando o Senhor, para você enxergar o Senhor, melhor dizendo, para você enxergar o Senhor e então receber o reflexo da glória de Deus na sua vida e se quebrantar e mudar de vida. Deus te abençoe.